Fala galerinha, tudo bem com vocês? Na última aula de botânica, nós vimos a evolução das algas para o primeiro grupo vegetal, das briófitas. Agora nós passamos para o segundo grupo dos vegetais, o grupo chamado de pteridófitas, são as primeiras plantas vasculares. Quer saber o que é uma planta vascular? Então se liga nessa aula de pteridófitas, está começando agora, bora lá! Bom, vamos começar a nossa aula então falando sobre pteridófitas, tá? Esse é o segundo grupo então do reino das plantas. Lembrando que a gente viu primeiro o grupo das briófitas, dos musgos. Vamos lá. Falando ainda sobre evolução, agora a evolução das pteridófitas. Lá em briófitas nós falamos da evolução de algas para o primeiro grupo então delas. Agora nós vamos falar do que mudou de briófitas para pteridófitas. Então, de lá para cá, houve principalmente o surgimento dos vasos condutores. O que são esses vasos condutores? São aqueles canais que conduz a seiva bruta, no sentido das raízes para as folhas, levando água e sais minerais, e a seiva elaborada, que ela é transportada então das folhas, levando para as raízes, principalmente né, um líquido que tem na sua constituição glicose e gases provenientes da respiração celular e da fotossíntese. Tudo bem? Bom, então esse sistema de canais, chamado de vasos condutores, foi a principal novidade evolutiva que surgiu para esse grupo. Graças ao surgimento, então, de vasos condutores, o transporte de substâncias ele é mais efetivo e isso possibilitou que esses vegetais alcançassem tamanhos maiores comparado ao grupo das briófitas. Aqui também tem o surgimento das folhas, caules e raízes verdadeiras. Então aqui sim nós chamamos de folhas, de caule e de raiz. Por quê? Porque eles vão desempenhar as características específicas desses tecidos. Então, a fotossíntese vai ser realizada pelas folhas, os vasos condutores estarão ali na parte do caule e as raízes vão ter esse papel de fazer a absorção de água e nutrientes. Eles também, né, como eu já disse, atingem tamanhos maiores e eles começam a criar uma independência do meio ambiente aquático. Eles não são totalmente independentes, tá? Mas eles já têm uma independência maior do que as briófitas. Ou então, melhor, vamos falar que eles são menos dependentes de um ambiente úmido do que as briófitas. Tudo bem? Nós já vamos entender que eles ainda têm uma dependência na reprodução, mas não tanto quanto briófitas. Bom, seguindo. Características gerais do reino das plantas, que eu já tinha passado isso para vocês, mas nunca é demais relembrar, que todas as plantas, então, elas são eucariontes, pluricelulares, autotróficos. Realizam a reprodução por alternância de gerações, com aquela fase haploide-diploide, né, de gametófito e esporófito. As suas células apresentam vacúolos para armazenamento, cloroplastos para a realização de fotossíntese e celulose, que dá a formação então da parede celular. E eles são divididos nesses 4 grupos que nós estudamos: briófitas, pteridófitas, que é dessa aula de agora, gimnospermas e angiospermas, que veremos nas próximas aulas. Esse grupo das pteridófitas, então. Novamente, quando eu expliquei para vocês sobre briófitas, eu falei aquela característica de, é um filo, o que é um grupo? É a mesma coisa para o grupo das pteridófitas, tá? O grupo das pteridófitas, nós chamamos ele de grupo, mas nós reunimos alguns filos dentro dele aqui. Desses filos, tá, tem o filo pteridófita, tá? Esse filo pteridófita é o que dá o nome desse grupo, é o filo pterófita. Então, é o grupo das samambaias, das avencas, tá? Então, ele é um dos filos presentes aqui, como todos os outros aqui, ó, o psilófita, o licófita e os fenófita, né, são outros filos pertencentes, como eles têm características em comum, tanto do ciclo reprodutivo, quanto da morfofisiologia vegetal. Então, chamamos todos eles de grupo das pteridófitas, tá? Então, são plantas que na sua maior parte elas são epífitas, tá? O que é uma planta epífita? Que ela pode viver fixada em uma outra, em ambientes mais altos, que se fixam em locais onde eles consigam obter mais luminosidade, umidade, tá?
Então ele tem estruturas que eles conseguem fazer uma fixação em locais, né, que proporcionam para ele melhores fontes de matéria orgânica e inorgânica, tá? A maior parte deles, eles têm folhas, caules e raízes verdadeiras, tá? A maior parte. Um ou outro aí, né, representante em alguns filos mais simples, que não apresentam, né, ainda totalmente formado como folhas verdadeiras, tá? Apresentam vasos condutores, isso é uma característica que surge para todos aqui dos pteridófitas, tá? Como eles têm vasos condutores, nós chamamos também de traqueófitas. Então, todas aquelas traqueófitas são as que apresentam vasos condutores, tá? De seiva, xilema e floema. Não produzem sementes, né? Então essa é uma característica de todas aqui também, não produz sementes. Então né, o nome disso é criptógamas. Tá? Então quando eu falar para vocês sobre plantas criptógamas, são aquelas não produtoras de sementes. São de ambientes terrestres, mas necessitam um ambiente úmido para a reprodução. Já vamos ver no ciclo reprodutivo delas o porquê. E aqui, essa característica de esporófito para a fase duradoura vai valer para todas as pteridófitas e para todos os outros grupos que ainda vamos ver, tá? De gimnospermas e angiospermas. Lembrando que o único que possui a fase de gametófito como sendo a fase duradoura na reprodução é o grupo das briófitas. Todos os outros serão o esporófito. Consequentemente, pteridófitas aí é o esporófito a fase duradoura. Vamos falar um pouquinho de características desses vegetais aqui. Tá? Então eu estou representando para vocês aqui uma samambaia. Tá? Então nessa samambaia, vocês podem ver que elas têm folhas bem grandes. Tá? Então muita gente fala assim, mas as folhas são pequenininhas, né? Você pega aquelas folhinhas, são compridinhas, pequenas. Não, a folha dela é grande. Tudo isso aqui que está mostrado nessa figura, né, é uma folha inteira. É uma folha que ela é dividida, né, em folíolos, mas ela é uma folha só, tá? Então aqui, ó, representado nessa figura, nós temos 3 folhas. É que elas são divididas em folíolos menorzinhos, tá? Não confundam isso. Essas folhas aqui, ó, elas vão se unir na parte do caule. Vocês já viram um caule de samambaia? Eu falei, nossa, o que será que é um caule de samambaia? Será que eu já vi? Esse caule de samambaia, ele fica enterrado. Então é um caule que ele cresce na horizontal e ele fica na maior parte das vezes enterrado. Então a gente não vê esse caule aí somente se a gente desenterrar ela, né? E esse caule, por ele ser enterrado, subterrâneo, tá? Crescendo na horizontal, ele recebe o nome de rizoma. Então é um caule tipo rizoma, tá? Assim como caules de bananeiras, por exemplo, né? São também caules do tipo rizoma, eles ficam enterrados. Aquilo que você vê saindo são folhas. Então, ó, desse rizoma partem as raízes, tá? Então as raízes ficam aqui, ó, todas ali embaixo, indo em direção ao solo, né, com o fototropismo, geotropismo, perdão, positivo, tá? E aí essas raízes aqui servem então para fazer a absorção de água e sais minerais, ok? Então esse é um aspecto geral. Aqui o que vocês estão vendo aqui do lado, né, para esses enroladinhos aqui, são folhas jovens. Elas vão ainda, né, crescer essas folhas e ficar igual essas folhas grandes aqui, tá? Essas folhas, quando jovens, enroladinhas, elas recebem o nome de báculo. É um nome para folha jovem de pteridófitas. E aí uma característica interessante que eu tenho que ressaltar aqui com vocês é que na parte de baixo dessas folhas, se vocês olharem, vocês vão ver vários pontinhos, tá? Várias bolinhas na parte inferior da folha. Essas bolinhas são chamadas de soros. Tá? Esses soros vão ser muito importantes na etapa reprodutiva que nós vamos ver logo aqui na sequência, tá bem? Então já já eu falo para vocês qual é o papel desses soros na reprodução. Essa etapa então que eu mostrei para vocês aqui, ó, desse vegetal, então de uma pteridófita, de uma samambaia adulta, ela é a etapa chamada de esporófito, tá? Então, como essa etapa ela é a que permanece por mais tempo, é por isso que nós dizemos que o esporófito é a fase duradoura. Já essa outra figura aqui ao lado, ela mostra para a gente a fase quando ele começa a produzir os seus gametas. Então, essa aqui é a fase do gametófito.
parece um coração aqui, né? Mas na verdade isso aqui, essa estrutura parece ser grande também, mas ela é muito pequenininha, tá? Ela tem de 1 a 2 centímetros de tamanho e ela fica no solo, tá? Então a gente acaba nem vendo esse gametófito. E ele vai produzir os gametas, tá? Então aqui, ó, em vermelho na parte de baixo a seta apontando, que seriam os anterídeos, é o local onde, né, estão sendo liberados os anterozoides, que são os gametas masculinos. E nessa parte de cima aqui, ó, dos arquegônios, é onde fica a oosfera, que é o gameta feminino, tá bom? Então aqui é onde vai ocorrer o processo de produção de gametas, portanto, gametogênese, fase haploide e sexuada. Continuando, reprodução então, vamos falar sobre reprodução de briófitas. Bom, a reprodução, como eu já tinha dito, é um ciclo haplodiplobiôntico. Ele faz tanto reprodução sexuada como assexuada. Mas esses vegetais também podem fazer uma reprodução exclusivamente assexuada. Como que elas fazem essa reprodução assexuada? Através de brotamentos. Então o que acontece? Esse rizoma que eu falei para vocês, que é o caule subterrâneo, ele começa a crescer. E, porventura, ele pode se fragmentar em um pedaço menor, formando um pequeno broto desse rizoma. Então, esse rizoma aqui, ele pode até mesmo, né, ser transplantado artificialmente. Então, uma pessoa vai lá, tira um pedaço desse rizoma e planta em um outro local. Ele vai dar origem a uma nova planta. Como ela é geneticamente igual à planta que deu origem a ela, portanto, é um tipo de reprodução assexuada, tá? E pode acontecer também de forma natural, né? Simplesmente um crescimento maior desse rizoma, formando, né, brotos, que são também chamados de estolhos, e aí ocorre uma fragmentação, ou o tecido, né, entre um estolho e outro, ele morre, né, se decompõe e fragmenta em duas partes, e origina um vegetal novo. Tá? Então, essa reprodução por brotamento é bem comum, visto a simplicidade desse organismo aqui, né, desse vegetal. Tá? Continuando então. Agora entramos na reprodução sexuada. Então, assim como é para todos os vegetais, ele ocorre por alternância de gerações, ou então chamado de ciclo haplodiplobionte. Como que acontece isso? Ele alterna, então, entre uma fase de reprodução sexuada e outra de assexuada. Lembrando que a fase sexuada, nós chamamos elas de gametófito, porque produz os gametas, tá? E os gametas, como elas são células haploides, então essa é a fase haploide. Fase haploide, saliento isso muito bem. Eu não estou dizendo que o vegetal é haploide. Eu estou falando que ele produz células haploides, que são os gametas. Tá? E nós temos também a fase assexuada, que é a fase do esporófito, onde ele vai produzir esporos. E os esporos são diploides. Ok? Então é a fase diploide, de esporófito, reprodução assexuada. Como já disse anteriormente, fase duradoura, fase do esporófito. Tá? Essa fase aqui, então, quando ela está na fase adulta, é a fase de esporófito. Olha aqui mostrando uma escala de 1 centímetro do tamanho do gametófito, como ele é pequeno. Tá? Só lembrando que o gametófito, nesse caso, ele também pode ser chamado de protalo. Então, se você ouvir falar em protalo na reprodução, saiba que é o gametófito de Pteridófitas. Aqui, então, ilustrando para nós, né, como que acontece esse ciclo reprodutivo, então, de alternância de gerações para as pteridófitas. Então, vamos começar aqui, ó, tá? Na fase de esporófito. Ele começou na fase de esporófito, atingiu a fase de maturação, onde ele começa a se reproduzir. O que ele vai fazer? Naquelas bolinhas que eu falei para vocês, que é a parte de baixo das folhas, chamada de soros, tá? Aquilo lá é o local onde vai ser armazenado os esporos, tá? Então aquelas bolinhas constituem para nós aqui, para as pteridófitas, o esporângio, tudo bem? Então cada bolinha daquela presente na parte de baixo, cada soro, ele é o esporângio. E aí o que acontece? Lá dentro daquelas bolinhas tem vários esporos. Quando eles estão maduros, o que acontece? Esse esporângio se abre e os esporos saem lá de dentro.
Esses esporos, eles vão cair no solo, eles podem ser transportados por vento, por algum outro animal, por água, seja lá como for. Esse esporo, quando ele cair num local onde ele encontra condições favoráveis para o desenvolvimento, ele começa a fazer a germinação, tá? E esse esporo, quando ele germina, ele dá origem ao protalo, ao gametófito. E aí o que acontece? Nessa fase aqui então de gametófito, ele começa a fazer a produção dos gametas, tá? Então ele produz, né, os anterozoides, que é o gameta masculino, e começa a maturar a oosfera. Esses anterozoides, eles precisam sair de um local, né, do gametófito e ir em direção à parte da oosfera de um outro gametófito para fecundar. Então, como eles precisam ter esse deslocamento, então aqui também está a necessidade deles estarem em ambiente úmido, tá? Para eles poderem fazer esse deslocamento. Se for em ambiente seco, eles não conseguem se deslocar muito bem, tá? Então aqui está a dependência desse vegetal também para fazer a reprodução. Só que como o adulto pode viver em um ambiente mais seco, então ainda a dependência da água é um pouco menor do que em briófitas, tá? Aí então, esses anterozoides, quando eles encontram a oosfera de um outro gametófito, eles fecundam, dão origem a um zigoto, tá? Esse zigoto dá origem então a uma planta jovem e essa planta jovem vira um outro esporófito adulto, reiniciando todo o ciclo reprodutivo, tá? Então lembrando que se a gente traçasse uma linha aqui, ó, dividindo, nós estaríamos do lado esquerdo a fase de reprodução assexuada, a fase que ela é duradoura e a fase em que ela é diploide, tá? Do lado, não sei se foi esquerdo, mas do lado direito aqui, tá? Nós estaríamos então com a fase de gametófito, reprodução sexuada, e a fase onde ele produz gametas, então ela é haploide, tá bom? Lado direito, gametófito, lado esquerdo, esporófito. Tudo bem, minha gente? Partimos então agora só para encerrarmos essa parte da aula, falar sobre algumas importâncias das pteridófitas. Para que servem essas pteridófitas? Então, depois, em uma sucessão ecológica, onde começa-se a aparecer os primeiros seres vivos no local, as pteridófitas seriam os segundos, o segundo vegetal a aparecer depois das briófitas. Então apareceriam os musgos, depois começariam a aparecer pteridófitas e depois vegetais maiores, tá? Então elas também são importantes ali numa sucessão ecológica. Mas de qualquer forma, as pteridófitas elas são importantíssimas para a manutenção do equilíbrio de um ecossistema, tá? Pteridófitas tem em todo o local, em toda parte do planeta onde nós temos uma região de florestas, por exemplo, encontramos algum representante do grupo das pteridófitas por ali, e é importante para a manutenção do equilíbrio. Participam também na cadeia alimentar, tá? Quem que come uma pteridófita? Oxe, tem vários animais que comem, Temos aí lesmas, temos aí alguns insetos, tá? Que faz o uso das pteridófitas como base da cadeia alimentar, ok? Essas plantas também, uma peculiaridade aí, talvez seja a parte mais conhecida aí, seja da parte ornamental, de plantas ornamentais. Então, ó, aqui, nessa foto que eu mostrei, que parece uma palmeira, na verdade ela é um xaxim, tá? Esse xaxim, muitas pessoas utilizavam ele para se fazer aquelas placas de xaxim, para cultivar orquídeas, ou outras plantas ali, fazer vasos de xaxim. Só que esse xaxim ele é uma planta ameaçada de extinção, então foi proibido, se fazer essas placas aí, para cultivo de plantas ornamentais, tá? E elas foram substituídas por fibras de coco. Mas certamente vocês conhecem as pteridófitas, por conta das samambaias. Samambaia, essa plantinha, muito comum na casa da avó de vocês. Eu costumo brincar com todos, falar assim que vó, que é vó mesmo, vai ter que saber fazer bolinho de chuva e vai ter que ter um vaso de samambaia na casa, tá?
Não é essas vós Nutella de hoje em dia que sabe mandar mensagem em WhatsApp, essas coisas, né? Tem que ser vó raiz que faz bolinho de chuva e tem pteridófitas, né? Tem samambaias penduradas na casa. Certamente vocês já devem ter visto algum vasinho por aí. Tudo bem, minha gente? Então essas são algumas das utilidades para essas pteridófitas. É lógico que nós temos outras aí que eu não coloquei listadas aqui. Tá certo? Uma pequena tirinha para mostrar para vocês aí como samambaias, né, são bem difundidas aí como plantas ornamentais espalhadas na casa de muita gente, tá? Quando se fala de planta de casa, lembra em samambaia. Tá bom, pessoal? Espero que estejam todos, né, cientes aí das diferenças e características das samambaias, estejam entendido muito bem essa aula. Espero vocês na próxima aula de gimnospermas. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.